Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Peço que vocês possam acompanhar com muita atenção. Se estiverem com o livro, podem também acompanhar. Na última aula, na página 47, vocês fizeram sobre... nós estudamos sobre o que é Estado teocrático e Estado laico. O Estado teocrático tem uma religião específica, oficial. O Estado laico, ele respeita a liberdade das religiões e não tem uma religião oficial. E vocês fizeram aqui os principais conceitos, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade a essa questão na página 48, tá? Então, em um Estado laico, o Estado laico é aquele que não tem uma religião específica, mas dá liberdade e o direito de que cada um possa exercer uma fé que assim queira. As instituições, leis e práticas têm origem em fundamentos políticos, jurídicos e filosóficos, que representam pessoas de todas as religiões e também aquelas que não têm crença, ou seja, os ateus. Então, o Estado laico, se o Estado fosse teocrático, todas as leis que existem, elas iam se basear a partir da religião. Mas no Estado laico, o Estado laico, as suas leis não partem do princípio, não necessariamente, pode ser que tenha casos que sim, mas não necessariamente parte de um entendimento de uma religião para criar suas leis, Eles fazem questões políticas, fundamentos políticos, tanto que toda lei para ser aprovada na atualidade tem que fazer o quê? Tem que passar pelo Congresso, tem que ser aprovada pelos deputados, aprovada depois pelos senadores, para depois o presidente decidir se vai sancionar ou não, tá? Então, as leis partem de questões políticas, da questão jurídica. Tem leis que cabem aos juízes decidirem. E também problemas filosóficos, é claro. A filosofia que ajuda a pensar, a determinar, principalmente a questão da ética, as ações da vida, por exemplo. Então, aí a partir desses três elementos, político, jurídico e filosófico, fazem uma síntese do qual onde todos, digamos assim, que todos se sentirão respeitados ou todos se sentirão como um seu direito. Aí isso, e qual é o documento máximo assim que vai apresentar isso aí? A Constituição, digamos a Constituição brasileira. No Brasil, os pensamentos filosóficos gregos, a filosofia grega dos antigos, os juristas romanos e da ética cristã influenciaram fortemente as bases da lei das instituições públicas. Então, se nós formos ver muitas das nossas leis, para vocês verem a importância da religião, muitas das nossas leis têm uma influência da ética cristã. Não estou falando aqui que é a religião em si que influencia, mas cada religião, no caso o cristianismo, tem uma ética. O que é uma ética? É o modo, as leis que determinam, ou a reflexão que determina a ação do ser humano. E o cristianismo, a religião cristã, tem um modo de agir que pede os seus seguidores. E esses modos de agir influenciam muito, estão presentes nas leis brasileiras, porque até toda a civilização ocidental, tudo que recebemos do Brasil veio da Europa também, muita coisa. A implantação, a continuidade da civilização ocidental no país com o Império Brasileiro, com a vinda dos portugueses para cá. Então, trouxe junto essa ética, trouxe junto esses pensamentos que marcam fortemente as ações dos seres humanos. Por exemplo, não matar.
é uma lei profundamente influenciada pela ética cristã. A ética cristã que não permite a morte, você dá vontade de tirar a vida de alguém, não permite. Tanto que não permite, no Brasil não tem a lei da pena de morte, né? Não é permitido. E isso é um pouco a influência da ética cristã. Não só, claro, né? Estou dando exemplos aqui, mas tem a questão da filosofia dos gregos, como eu já disse. A democracia, por exemplo, que nós vivenciamos, né? A democracia, ela é um conceito dos filósofos gregos, né? Muito defendida entre os gregos antigos. A questão dos juristas romanos também. No século IV a.C., na Grécia, Platão, um dos maiores, grandes filósofos da filosofia grega, escreveu a República, uma obra muito importante da filosofia, muito interessante, uma obra de filosofia república, que trata de aspectos filosóficos, políticos e sociais, que, segundo ele, garantiriam uma administração harmoniosa da cidade. Nesse livro A República, esse livro de Platão, ele escreve, é um livro de ética também, política, ele escreve como uma sociedade deve se organizar. E é uma obra que nós deveríamos, na atualidade, retornar a ler, a estudar. Os políticos deveriam retornar a ler, estudar a República. Se nós queremos tanto defender uma democracia realmente, então nós temos que ver das suas origens. E esta obra influenciou de certa maneira, né, na atualidade. É uma obra, para vocês verem, uma obra que foi escrita há 400 anos antes de Cristo, uma obra filosófica de Platão e que tem influências ainda hoje. Então lá se fala como uma sociedade deve ter a administração de uma cidade para que elas tenham uma ordem, uma harmonia. As ideias de Platão, bem como de Sócrates e Aristóteles, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles, os principais filósofos da filosofia antiga, foram de extrema importância na construção do pensamento ocidental. Então tudo o que hoje a gente tem como civilização ocidental, pensamento ocidental, que tem mais de 1000 anos de existência, graças a esses grandes filósofos. Tá? Na Idade Média, as ideias desses filósofos foram retomadas, especialmente por estudiosos de política e de ética. Porque a questão política, da ética que eu já falei, né? Que significa o pensar, a reflexão, o estudo das nossas ações, do que pode e não pode, depois de que esses filósofos escreveram, muitos, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, muitos ainda voltam lá atrás para entender melhor como as coisas podem funcionar. Aqui tem uma foto, por exemplo, no centro da pintura estão representados Platão à esquerda e Aristóteles à direita. Então no centro, à esquerda é Platão e à direita Aristóteles, os grandes filósofos, pensadores da antiguidade, e aí eles estão ensinando, né, as pessoas sobre essas questões também, que a gente está falando de política, de ética. A história política de Roma antiga também influenciou a política e a religião e a atualidade. Às vezes está falando aqui de filosofia, né? Está falando aqui de política, de ética, e você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com o ensino religioso, né? O que isso tem a ver com religião? Tem tudo a ver. Até porque a religião, ela não está separada, isolada de política e de pensamentos filosóficos, né? A religião cristã mesmo, ela tem muito da filosofia. Muita filosofia contribuiu muito, a filosofia antiga contribuiu muito com a religião do cristianismo. Então, essa política, né, história política dos gregos, de Roma antiga, influenciou muito a política e a religião da atualidade. Às vezes a gente para e pensa, né? Nossa, eu nasci hoje e eu não tenho nada a ver com o meu passado. Está enganado. Para nós entendermos o que acontece hoje, todos os problemas que existem hoje, elas têm causas no passado. Então, que por isso a importância do estudo, a importância da história, né?
entender o que aconteceu no passado para compreender os problemas de hoje. Então por isso que a gente para assim, mas pensa, tá, eu nasci, já está tudo formado, no sentido assim, já tem uma lei, já tem uma política, já tem uma ética, já tem estudo sobre tanta coisa. É por quê? Porque pessoas que nos antecederam, pessoas muitos anos atrás, né, nós recebemos essa tradição dessas pessoas, e o que elas pensaram lá atrás influenciam em nós. Nós não somos seres que estão libertos do passado. Não tem como. Nós somos influenciados, até o que pensamos, tudo o que fazemos influencia. E isso é importante. Nós temos que entender que o passado, a tradição que recebemos, ela é importante. Queridos alunos, nunca se esqueçam disso. Não joguem para trás, não deixem para trás o passado, a tradição que vocês recebem das famílias de vocês, as coisas boas. Não queiram. É claro que nós temos que aperfeiçoar. Não é que é proibido inovar, inventar novas coisas, mas é levar em consideração o passado. Esses grandes estudiosos, grandes pensadores que viveram antes de nós e de alguma maneira influenciam a gente e contribuem com a nossa vida, tá? Então, aqui tá, vamos continuar. Ela é dividida em 3 períodos, como monarquia, república e império. Vocês já devem ter estudado, vão estudar em história, né? A Roma ela foi monarquia, ou seja, tinha um rei primeiramente, depois foi república, depois império. Durante a monarquia, o rei era considerado um mediador entre o povo e os deuses. Portanto, tinha autoridade política e religiosa. Aqui. Na monarquia antiga dos romanos, o rei é como se fosse um sacerdote. Não era um sacerdote, né? Mas é como aquele que intermede, é aquele entre Deus e o povo. E acredita-se, né? Acreditava-se que aquele rei era escolhido por Deus para ser autoridade política e religiosa. E o que isso influenciou na atualidade e nas monarquias antigas? Né? Nós todos no Brasil mesmo nós tivemos um reinado, impérios, muitos países, e hoje ainda há monarquias. Se crê, né? Para vocês verem como lá atrás, Roma antiga, né, muitos anos atrás, influencia a atualidade. Ainda hoje nas monarquias se crê sim que Deus prepara um rei, né, antes do nascimento prepara um rei para ser chefe de um povo, autoridade. No início do século 6 a.C., 600, 700 a.C., a principal instituição da República Romana foi o Senado, responsável pela administração política. Foi um período marcado pela ausência de democracia e pela hierarquização da sociedade. Então, teve depois da monarquia veio a república, e os senadores eram homens, né? Vários homens que decidiam a vida política e religiosa do seu povo. Jesus Cristo nasceu em território Império Romano. Isso aqui é importante vocês saberem. Jesus nasceu, era judeu, só que ele nasceu num lugar onde os romanos dominavam. E ao longo dos 3 séculos, o cristianismo foi perseguido pelos romanos. Para vocês verem, né? Os 3 primeiros séculos, os 300 anos pós Jesus Cristo, o cristianismo era perseguido. Os romanos matavam os cristãos, perseguiam ferozmente. Então, como o Estado era muito relacionado à religião, o surgimento do cristianismo foi considerado crime de traição. Para vocês verem por quê o cristianismo é considerado crime de traição. Isto se deve pelo fato, o imperador, né, era aquele que era considerado um deus também. É um deus na terra, um deus humano, né, Deus com D minúsculo. E as pessoas tinham que prestar culto, né, fazer orações para o imperador que estava vivo ali. O cristianismo não permite o culto de outras religiões. O cristianismo só se fala assim, que existe só um Deus. E esse Deus foi Jesus Cristo, se encarnou, e só Ele nós devemos adorar. Então, os cristãos não reconheciam o imperador como um Deus.
Aqui também foi um dos motivos, não foi só esse, um dos motivos que teve todo o problema depois das perseguições. Por isso foi considerado crime e traição, porque os cristãos não adoravam o Deus do Império Romano, né, o chefe, digamos assim, mas adoravam só um Deus, que é Jesus Cristo. Mas em 313 o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, tá? E com isso o Estado se declarou neutro em relações e as crenças de cada um. Então em 313 as perseguições pararam, né? Então deu a liberdade, cada um, os cristãos poderiam ter a sua fé sem ser mortos, sem serem perseguidos. E em 380 o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império e proibiu os cultos de religiões greco-romanas. Para vocês verem que contradição, né? Até 380 depois de Cristo, o Estado romano, o Império Romano perseguiu os cristãos, matavam os cristãos, colocavam fogo em cristãos vivos, jogavam em arenas cheias para os leões comerem, né, vivos. Imagine a loucura disso. E mesmo assim, né, aqueles que eram perseguidos pós esta vida, depois de tanto tempo, em 380, os que eram perseguidos passaram a ser a religião oficial do Estado romano, do Império Romano. E as outras religiões não podiam ser vivenciadas, né? Teve uma virada aqui, uma mudança. As outras religiões não poderiam ser vivenciadas, somente o cristianismo. Eu quero que vocês leiam. A atividade de hoje é a seguinte: vocês vão ler na página 49 estes textos que estão em azul. O primeiro texto em azul é da Constituição do Império Romano, que vocês estão vendo aqui, que fala sobre a questão da religião no Império Romano. E a segunda é da Constituição atual, tá? Aqui é a Constituição atual de 1988, aqui está vigente até hoje. São duas constituições do Brasil, a primeira do Império e a segunda aqui do texto é da atual. Vocês vão ler, né? E para responder, vocês vão fazer uma comparação para responder as perguntas abaixo. O que a Constituição de 1824 determinava em relação à religião? A resposta aqui, ó. Nessa primeira, o artigo 5º, a religião católica, apostólica romana, a resposta aqui. 2. O que a Constituição de 88 determina a religião, né? E aqui está em segundo, artigo 5º, todos são igual perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tal e tal. Então aqui está a resposta da 2. Vai ser importante vocês fazerem isso para poder fazer uma comparação entre uma Constituição de 1824, onde a religião católica era oficial do Estado, no Brasil, né? E em 1988 não havia mais, então, como na atualidade, não existe mais uma religião oficial, mas sim um respeito e pela liberdade, onde cada um pode acreditar ou também não acreditar. Então por isso que nós estudamos sobre essa questão de política, filosofia, religião para os antigos. Por isso nós estudamos tudo isso, né, para os filósofos antigos, gregos, porque tudo isso influencia a atualidade. Então, a atividade é essa: respondam, né, no livro, numa folha à parte, tire uma foto e envie para o professor. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.